hoje mais uma vez com o podcast de número 7 do Laboratório Culinário, que une a farmácia e a nutrição, onde a gente pode trazer sempre novidades sobre a área de farmácia de manipulação e a nutrição, unindo aí duas profissões e principalmente trazendo novos profissionais da área da saúde e mostrando essa integração que a farmácia e a nutrição pode trazer também em outras áreas. E hoje trazendo um convidado super especial, Dr. Maurício Friedrich. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui pelo convite. Fico honrado de estar na frente de duas grandes referências que eu tenho na minha vida. Olha Muito aqui. obrigado. Obrigada, Maurício. E aqui com o Maurício também, fechando a mesa comigo desse podcast, Rochelle Galo, à frente da farmácia Ars Curandi, minha parceira, minha colega, minha amiga do coração. É um prazer estar com vocês, né? Então, o podcast de hoje do Laboratório Culinário vai trazer questões sobre longevidade, performance e também cirurgia plástica, né, Maurício? Exatamente. Que é algo dentro da tua vida, dentro de onde tu começaste. Vou apresentar aqui o Maurício. Ele é médico, anestesiologista, nutrólogo, medicina integrativa e medicina do esporte e também médico hiperbarista. Para finalizar. À frente da clínica Maurício Friedrich de Health e Performance, modulação hormonal, soroterapia e hiperbárica, que visa saúde, bem-estar, performance e longevidade. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, pessoal. Então, gente, trazendo o Maurício aqui, as pessoas me perguntaram, mas como assim tu vai levar um anestesiologista, né? O que será que tem a ver a anestesia em si com a nutrição e a farmácia? E antes de começar esse papo, eu queria saber, Maurício, qual foi a tua formação, como é que tu escolheu isso para ti e quais são os novos rumos que tá tomando aí nessa tua profissão? Verdade. A gente sabe que o futuro nunca é certo, né? Então a gente sempre procura estar sempre avante, sempre olhando para o futuro, sempre querendo novidades. Eu, particularmente, né? Então, a minha formação começou justamente dentro da medicina. Depois, dentro da medicina, eu queria muito fazer cirurgia. Acabei não conseguindo passar no primeiro momento e surgiu a oportunidade de entrar na anestesiologia, né? Fiz a minha formação em anestesiologista em Santa Maria. Depois, passei um ano em São Paulo, onde eu fiz a minha especialização, o R4, em cirurgias cardíacas, transplantes e tudo mais. E com isso, depois de toda essa minha formação, fui convidado a voltar para Porto Alegre. E em Porto Alegre comecei a trabalhar na Santa Casa, com a parte das cirurgias cardíacas e tudo, e depois com um convite de um outro colega meu, recém-formado também em cirurgia plástica, eu acabei migrando das cirurgias cardíacas, cirurgias de alta complexidade, para a cirurgia plástica. E todo mundo vem comentar comigo, mas fazer cirurgia plástica é bem mais fácil que cirurgia cardíaca. Não. É muito mais complicado porque o grau de exigência dos pacientes da cirurgia plástica são graus elevadíssimos. É um procedimento onde tu tem que dar sempre o seu máximo e onde não pode ter erro nenhum. Paciente eletivo, paciente normalmente sem nenhuma comorbidade, né, quer fazer uma cirurgia para ficar bem, né, até realçar sua beleza, fazer um contorno corporal, né? Então, para isso, realmente o paciente não pode ter nenhuma complicação. Então, é aquilo que a gente fala, por exemplo, o cardíaco, ele corre o risco. Exatamente. Né? Ele está correndo o risco. Exatamente. Na cirurgia plástica, ele tende a melhorar, ele não tem problemas. Exatamente. Né? Então, ou seja, não podemos ter risco algum aqui. Exato. E, querendo ou não, o maior medo das pacientes da cirurgia plástica, né, é justamente qual? O anestesista, né? Então, vai me colocar para dormir e vai ficar fazendo o que lá na sala? Exatamente. Eu vou fazer publicidade pro cirurgião plástico, né? Vai fazer playlist de podcast. Vou fazer playlist de podcast, ajeitar o som, ajeitar o foco, tomar um café, né? Exato. Investir na bolsa, né? Porque todo mundo acha que anestesista é rico, né? Mas não, realmente, a gente está ali durante o procedimento cirúrgico, a gente está sempre do lado do paciente, né, sempre prestando bem atenção. É muito bom quando tu tem um parceiro cirurgião que entende o teu lado também, para justamente a gente poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. Quanto que o paciente pode fazer de lipoaspiração, quanto que pode retirar, se está tudo bem com o paciente. Isso é uma pergunta bem interessante, eu já posso até começando sobre ela. Claro. Qual é o peso ideal para uma cirurgia plástica? Claro, eu não estou falando peso de, digamos assim, universalizar. Tem que ser 60 quilos, 70. Não, porque aí vai ter altura, a gente vai estar falando de MC. Mas o que seria o peso ideal
pensando nesse cálculo, Sim. né? Na verdade, quando tu vai fazer, por exemplo, uma lipoaspiração associada a alguma outra cirurgia, uma abdominoplastia, a gente sempre procura torno de 5 a 7% do peso do paciente que a gente pode fazer o procedimento dentro de uma lipoaspiração, alguma coisa. Então, por exemplo, o paciente tem paciente sem nenhuma comorbidade, nem nada, a gente pode lipar até 7% de um paciente que tem 100 quilos, então pode lipar tranquilamente 7 litros, entendeu? Entendi. Claro, isso aí vai depender muito da questão que nem um colega falou anteriormente, a respeito de quanto foi infiltrado, gordura sobrenadante e tudo mais. Agora, se o paciente tem alguma comorbidade, é um paciente um pouquinho mais de idade, então a gente realmente segura, porque como eu falei, é um procedimento que não pode ter erro. Né? A gente tem que entregar o melhor, o paciente tem que sair bem, sem dor, sem náuseas, sem vômitos, para ter uma recuperação muito mais plena. Né? E então, em relação ao IMC, até uma divergência que a gente tem em relação com o pessoal da cirurgia bariátrica, o IMC só pega o dado de altura e peso. Isso É inadmissível, porque a gente não está falando de massa magra. Exatamente, muito bem colocado. Exato. Então, o que a gente fala? A gente fala muito do índice, ou seja, da bioimpedância do paciente. Então, quando a gente vai fazer o cálculo em cima de uma bioimpedância desse paciente, a gente sabe o quanto que ele tem de massa magra, o quanto que ele tem de gordura visceral, né? Então, às vezes, tu quer fazer uma cirurgia plástica ali para contornar aquela parte ali do abdômen, alguma coisa, mas aquela parte não é a do subcutâneo, aquela parte mais externa. Não, o problema está na gordura visceral, ou seja, aquela gordura que gera muito mais comorbidade, gera muito mais riscos cardiovasculares, riscos neurodegenerativos. Então, a gente tem que fazer toda essa uma avaliação, um preparo adequado justamente por isso. Então, qual é que é o IMC, qual é que é o peso? Isso é muito relativo, então a gente tem que fazer uma avaliação bem estabelecida em cima de uma bioimpedância bem adequada, tá? Para daí sim a gente poder ter essa mensuração. Então, IMC realmente é um dado muito vago, até porque tem pacientes que têm uma massa magra muito elevada em relação a um paciente que tem uma gordura, mas o IMC são iguais. Exatamente. Tem outros parâmetros importantes nesse Exatamente, exatamente. E falando ainda sobre, né, sobre essa parte de peso, eu vi que tinha aqui alguma coisa relacionada à cirurgia plástica funcional. Isso. Como é que funciona isso, Maurício? Cirurgia plástica funcional? Muito bom. Isso é uma cirurgia muito moderna dentro da plástica, que surgiu lá em São Paulo com uma grande cirurgiã, Cynthia Rios, né? Que como ela via que tinha as melhores tecnologias, as melhores técnicas, não eram sempre os pacientes que respondiam da mesma forma. Ou seja, tu ia fazer a técnica cirúrgica padrão para todos os tipos, só que uma paciente respondia de uma forma diferente de outra. Por quê? Daí ela começou a raciocinar e tudo, e em cima disso ela viu que era o preparo do paciente. Um paciente que está acima do peso, um paciente que não está numa adequação hormonal, uma adequação fisiológica, num equilíbrio homeostático, esses pacientes vão responder de forma diferente. Então, essa parte da cirurgia plástica funcional prega justamente isso aí, o paciente ser merecedor desse tipo de procedimento, ou seja, para evitar complicações no pós-operatório, durante o transoperatório também, né? Eu como anestesista já vejo essa diferença muito no paciente que é bem preparado ou não. Então, tudo começa com preparo, dependendo de comorbidades, idades, suplementação, a bioimpedância, né? Vitamina D importantíssimo nesse cenário, que a gente sabe que é uma... Hoje em dia a gente nem fala mais em vitamina D, mas é um hormônio D, né? Porque é responsável por mais de 300 reações enzimáticas dentro do nosso organismo, principalmente a parte celular, mitocondrial e tudo. Então, é muito nessa parte da gente preparar o paciente com uma dieta adequada, atividade física, suplementação. Então, tem todo esse tratamento pré-cirúrgico para a gente poder ter o paciente do melhor resultado no pós-operatório. Tu sabe que a gente já conversou aqui na mesa a respeito de dietas, né, pré-cirurgia plástica, e tem muitas, eu falo mulheres porque geralmente é a grande maioria, né? Exato. Não quer dizer, mas a maioria... Mas os homens estão aumentando. Estão aumentando. Muito. Bom saber. E tem muitos que pensam assim, olha, para fazer uma cirurgia você vai ter que emagrecer tanto. Então, por exemplo, você precisa emagrecer 10 quilos para depois você vir para a cirurgia. Só que aí o paciente chega em déficit calórico para uma cirurgia. Se ele está em déficit de nutrientes,
ele está em déficit de suplementos minerais, aminoácidos adequados. E o que que acontece? Não possui uma boa estrutura de colágeno, de pele, nem melhora de Exato. cicatrização. Então, quando um Não tem uma reserva fisiológica, né? Exatamente. Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, ele não pode estar em déficit calórico e nem fazendo dieta low carb, gente, porque precisamos de substrato, glicogênio muscular que se encontra nos carboidratos para nós conseguirmos uma melhora da cicatrização. E aí sim, o paciente suplementado com uma dieta equilibrada pode emagrecer para fazer a cirurgia? Pode, mas tem que ter um espaço depois desse déficit para recuperação desse paciente, Exato. para ele estar íntegro, e eu acredito que seja aí que entre a cirurgia plástica funcional. Exatamente. Dentro dessa parte da equipe multidisciplinar, que a gente vai fazer um procedimento, o cirurgião plástico, o médico nutrólogo, nutricionista, o profissional da área desportiva, tudo. Então, tem todo esse preparo que a gente faz, né, justamente para tentar entregar ao paciente da melhor forma possível. Então, da mesma forma que nem eu falo, deu muito rebaixo a questão dos hormônios e tal, né? Hormônio não é para todo mundo, da mesma forma que cirurgia plástica não é para todo mundo. Ou seja, tu tem que ser merecedor disso. Por quê? O que a gente quer? A gente quer alinhar as expectativas. Tu vai fazer uma cirurgia estética, de um contorno corporal para ficar super bem pro verão, uma coisa desse sentido, mas tu tem que ter responsabilidade em cima disso. É que muitas das pessoas entram na cirurgia plástica para se transformar. Né? Eu quero transformar o meu corpo, né? Eu quero ficar como aquela... Isso, traz a foto de uma modelo, quero ficar assim. E bota ali, quero ficar Isso. dessa forma. E não, e eu me lembro que quando eu tava na sala de preparo, quando eu fui fazer meus retoques aí, e eu me preparei absurdamente, né? Pra fazer minha lipo, enfim, e ficar bem. E você estava ali na sala de preparo buscando Verdade. a tua paciente e você me olhou e disse assim, mas o que você está fazendo aqui, Grazi? Como assim? O que tu quer? Te vejo todo dia na academia. Exato. Te vejo todo dia na academia treinando absurdamente, levantando peso demais, fazendo receita no Instagram, o que tu quer aqui. Eu queria melhorar esses detalhes. Então, acredito eu que estava sendo merecedora, né, Maurício, de fazer esses retoques, porque não era para transformar, era para tirar detalhes que eu não estava conseguindo com o exercício físico, com a dieta, e que eu sabia que eu podia melhorar fazendo um procedimento estético. Exatamente. Então, é muito nessa pegada, Graça, que a gente tem justamente o paciente ser merecedor. Então, tu fez todo um preparo, Com certeza. tirou toda a inflamação que tu tem no teu corpo, entendeu? Tu fez todo um suporte nutricional, né? Porque a gente sabe que a parte nutricional é fundamental para o processo de cicatrização do colágeno, formação de colágeno, novas fibras. Porque todo esse preparo vai justamente te entregar um resultado satisfatório, alinhando as tuas expectativas com o teu cirurgião plástico, né? Sem falar dos riscos de complicações no pós-operatório, sem seroma, aquela feridinha que não cicatrizou, entende? Então, realmente, até mesmo durante a cirurgia, durante o transoperatório, eu como anestesista que fico cuidando ali, o paciente é outro. Tu tem um paciente na tua mão, tu faz o que tu quiser com o paciente. Então, é um paciente bom, saudável. A gente sabe, olha só o resultado que a gente vai oferecer. Eu perguntei para o Maurício antes, quais são, na anestesia ali, o que ele percebe do paciente que preparou antes e o que não preparou. Então, né, Exato. Tem toda essa parte, obviamente, né? O medo é o anestesista, então primeiro chego, faço toda aquela conversa, aquele preparo pré, que a gente manda uma anamnese prévia do paciente, conversa com o paciente antes. Porque antes não era assim, né? Antes tu nem sabia quem era o anestesista, tu não via nada. Te botavam ali na cama e tu não sabia nada. O que é isso? Exato. Né? E agora não. Agora eu vejo que tudo mudou, que o anestesista é um dos primeiros a te buscar. Pilar. É o pilar, vai te buscar, vai falar contigo, vai conversar como é que vai funcionar, como é que vai ser, quanto tempo vai durar, o que vai acontecer. Eu acho isso sensacional. Exatamente. E justamente nesse preparo do paciente durante todo o transoperatório que a gente fica ali, por exemplo, uma lipoaspiração, vamos pegar esse exemplo. O sangramento da lipo é muito diminuída, né? O paciente tem uma frequência cardíaca, uma pressão muito estável. Paciente preparado. Paciente preparado. Isso, paciente preparado. Dor no pós-operatório é quase zero, né? Algum risco... significativa a diferença. Muito. O que a gente percebe nesses pacientes que estão... que é o maior temor do cirurgião plástico, do anestesista, da equipe que vai dar o suporte depois, né, gurias? É o risco de uma trombose.
Sim, entendeu? sim. Pô, trombose pode dar numa perna, pode ir pro pulmão, enfim. Imagina o Explicando aqui para o risco. pessoal, né, sobre trombose. O que é trombose para o pessoal leigo entender. Isso, trombose é quando tu forma microcoágulos que eles acabam se agrupando e eles vão para dentro de um vaso e oclui aquele vaso. E o vaso que eu falo dentro da corrente sanguínea. Pode ir para o pulmão, pode ir para o cérebro, pode ir para o coração, pode ir para a perna, né? Então a gente também tem todo um cuidado durante esses procedimentos plásticos para evitar. Ou seja, pacientes sempre bem aquecidos, botas de retorno venoso, profilaxia com anticoagulantes, né? Tanto no pré quanto no pós-operatório, por no mínimo 7 dias, tá? Justamente para evitar essa complicação, que é a complicação mais temerosa que a gente tem. E por isso a Claro. importância da conversa anterior com o anestesista. Exatamente. Claro, não. Então a gente entra justamente nessa parte funcional do paciente menos inflamado, menos radicais livres, então tudo isso aí acaba corroborando para o paciente evitar de ter essas complicações. Eu acredito muito na questão de suplementar e da alimentação junto, por isso, né, farmácia e nutrição. Muito. E eu, como farmacêutica, quando eu fui pensar, disse, olha, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu comecei uma preparação de 3 meses antes. Então, nos primeiros 60 dias... Isso que tu já estava bem. Isso que eu já estava Isso bem. já estava bem, né? Então- Eu te via na academia lá, ó, direto comigo, nós às 6 horas da manhã, os loucos, O né? horário dos executivos. Os executivos estavam todos lá às 6 da manhã. Agora eu fui agora que eu tô bem, eu tô no horário dos herdeiros. Ah, merecedora. Merecedora. E aí, então, eu comecei a me preparar 90 dias. Nos primeiros 60 dias, para uma cirurgia plástica, eu utilizei peptídeos de colágeno para melhorar a minha pele, antioxidantes, e aí foi de coenzima Q10, bioxina, ácido alfa-lipóico, todo o complexo B, para que as funções não só mitocondriais, mas também do meu intestino estivessem ok, vitamina D, vitamina E, as lipossolúveis, e suplementei. 30 dias antes da cirurgia, eu retirei o colágeno para que não tivesse algum tipo de complicação e uma hiperfibrose. E 25 dias após a minha cirurgia, voltei com peptídeos de colágeno, voltei com whey protein e todos os antioxidantes e principalmente os precursores de colágeno, né, para que me sustentassem o colágeno e para que a gente cicatrizasse melhor. E aí foi uma alimentação de carboidratos o mais natural possível. Então a gente foi aí para as pessoas entenderem, né? Arroz integral, batata baroa, batata inglesa, batata doce, aipim. Né? Adoro! Então, tudo que fosse para descascar mais, desembalar menos. Perfeito. Junto com essa suplementação e junto com o whey protein. Eu fiquei um pouco mais hiperproteica na minha dieta para cicatrização acelerar e tirei açúcares simples, que isso, as mulheres têm uma grande... Claro, tu retirou energia, né? Então o corpo pede o quê? Mais energia. E aí então muitas querem comer açúcar, né? Doces. Por quê? Porque é a glicose mais rápida. É o gatilho. É o gatilho. Então é nesse momento que a gente tem que entrar com outras coisas, né? Com uma alimentação equilibrada para que aumente a cicatrização. Não é cortar carboidratos. É ser hiperproteica, mas com carboidratos corretos. Grazi, tu falou uma coisa fundamental. Desculpa interromper, Rochelle. Tu falou uma coisa fundamental desse gatilho pré do paciente que fica em déficit. Porque o que acontece? Quando o paciente vai fazer uma cirurgia, o paciente fica em déficit, tá certo? Mesma coisa esses pacientes que vão fazer uma bariátrica, alguma coisa. O que acontece? Tu tem que... Não é o paciente ficar em déficit nesse tipo de procedimento. Muito pelo contrário, o paciente tem que ficar bem equilibrado. Porque o que acontece? Quando tu vai... esse gatilho, essa ausência de micronutrientes, macronutrientes, vai fazer um feedback positivo lá no teu sistema nervoso que vai aumentar a tua ansiedade, a tua fome, a tua percepção. Então, quando tu tem essa percepção, tu quer alguma coisa que te alimente rápido. Te dá prazer, libera serotonina. É isso aí. E o que vai vir? É o carboidrato, é o doce. Isso aí... E aí a gente pode trabalhar com uma farmácia, por exemplo, o 5-hidroxitriptofano, aumentar a serotonina, né? Então, através do 5-hidroxitriptofano, melhorar a qualidade do sono pelo magnésio. Exato. A gente pode trabalhar a ansiedade com GABA, teanina, enfim. Ashwagandha, Rhodiola Rossi. Regular esse cortisol. Isso. Então, assim, a gente tem na farmácia... Usando os nootrópicos aí, né? Os nootrópicos também, que são produtos que vão vir a melhorar a função cognitiva, melhorar a função cerebral, estimular
E aí depois nós vamos entrar num outro Boa, assunto com o boa, doutor boa. ali Adoro. interessante, Muito bom. que é como melhorar a performance cerebral, né? Então a gente tem ativos na farmácia bem importantes que vão melhorar essa função cognitiva. Citando esses ativos Ashwagandha aí, porque ashwagandha, vai rhodiola regular com a rosa, rhodiola rosa, Cafeína, ginseng. a cafeína, o L-teanina, os aminoácidos, L-teanina. 5-HTP. o próprio ômega Piracetano, 3, né? Que às vezes, ômega 3. né? Então, assim, melhorando essa função. Mas, principalmente, essa questão do doce está muito relacionado à baixa da serotonina, né? Exato. Então a gente fica com esse desejo. No meu E- caso foi estranho, porque eu não senti vontade de doce nenhum. É Eu fiquei verdade, tu inapetente. ela comentou. É, Tava eu fi- preparado? Eu fiquei talvez. inapetente. É. Então eu tive que. Tecnicamente eu tive que comer obrigada. Né? Eu tipo assim, eu vou ter que comer. Eu não sentia fome. Uma das coisas que eu percebo que melhora são as fibras associadas à glutamina, melhora também essa compulsão, porque a glutamina também glutamina vai também modular tem. essa varredura de radicais livres aí, A questão do intestino. gente pode estar Isso. colocando fibras prebióticas, então, né? Então, É glucomannan, fundamental. Como é que uma paciente vai fazer uma cirurgia plástica se ela não consegue ir no banheiro todos Sim, os imagina. dias? E olha Né? que depois da cirurgia não é fácil, é comum. difícil. Eu canso de ver nas prescrições dos pacientes anti-inflamatórios, analgésicos. Aonde é que estão as fibras? Onde é que estão as fibras? Os Onde probióticos. Não, daí tu já vem com aquele kitzinho lá que é pra laxante. Laxante. Né? Que judiaria. Já vem com Que tudo isso judiaria. aí. Daí tu arrebenta com toda a flora intestinal do paciente, aumenta a translocação bacteriana, né? Tu faz toda essa alteração que tu preparou antes da disbiose intestinal, o paciente acaba aumentando uma microbiota doente e com isso aí faz prisão e daí toda aquela intoxicação que era pra ti botar pra fora, Fica fica retido. E a pessoa Ou seja, as fibras prebióticas deveriam estar junto na prescrição da cirurgia plástica previamente. previamente. No mínimo 15 dias antes. Colocando aí glucomannan, chós, eu gós, gosto bastante das solúveis, o gós, o chós, chós, a inulina. Inulina. a goma Inulina. cássia. Eu acho que elas De fazem... lactobacilos, né? Pelo menos. Fazer um pool de lactobacilos Fazer, já sim. 30 dias antes, utilizando as fibras prebióticas, né? Já Sim. para melhorar, então, glutamina, chós, gós, inulina, goma cássia, a gente pode estar colocando tudo aí. E vou dizer uma coisa muito importante agora. Hoje, a gente já tem o nosso intestino como nosso segundo cérebro, porque é o único órgão que a gente tem do nosso intestino, que é o nosso intestino, que a gente tem uma via direta para o sistema nervoso central. Existem mais receptores de neurotransmissores Neurotransmissores no intestino do que no cérebro. do que qualquer outro corpo. É Então, impressionante. é uma via direta. Qualquer outro organismo, músculo, coração, não tem a via direta como o intestino tem. Então, por isso a importância da gente ter essa microbiota pronta, preparada, para justamente a gente ter até níveis hormonais adequados durante qualquer tipo, para qualidade de vida, para longevidade. Eu sempre no brinco, intestino que tudo vai ser absorvido. né? É verdade. Isso. Eu brinco, olha, tô sentindo uma coisa aqui no estômago, então, uma coisa ruim. A gente não sente a coisa ruim aqui, né? A gente sempre, meu Deus, senti coisa ruim. Tô mal. Não é verdade? Sei lá, porque foi o segundo cérebro que sentiu o primeiro, tô mal, preciso ir no banheiro, tô mal, tal coisa me perturbou. E as pessoas são assim, né? Elas sentem ali, dá uma dor de barriga, tá com medo, dor de barriga com medo, pânico, dá tudo ali. Exatamente. Dá tudo ali, é real. Tem um termo que a gente usa que é o leaking gut. O que é o leaking gut? Leaking gut é quando tu tem umas vilosidades intestinais, tu tem uma permeabilidade intestinal, que todos aqueles resíduos tóxicos que eram para ser eliminados do organismo, pelo intestino e tudo mais, eles acabam sendo absorvidos. Então, toxinas, radicais livres. As membranas estão mais permeáveis. E tudo entra para dentro da membrana. E isso aí vai para a corrente sanguínea, vai para o cérebro. Então, tem tudo essa parte aí que tem dessa modulação intestinal. Então, tu vê a percepção, a dimensão. Não é só ir lá pegar, vou fazer uma cirurgia plástica, tô ali... Não. Essa é a importância da exato. glutamina. As pessoas dizem, por que tanta glutamina? Para que usar? Então, a glutamina ajuda nessa cicatrização do intestino, das células intestinais. No leaky gut, a gente sempre fala, né? O Bruno Zimmer fala bastante de leaky gut. E a gente utiliza, assim, as pessoas, de repente, querem utilizar
probióticos direto no leaky gut. E aí não, existem sempre rotinas a serem seguidas, né? Sim. Então, primeiro utilizar fibras prebióticas, chós, gozi, inulina, para depois dessa recuperação da flora, a gente está podendo escolher os probióticos certos para serem utilizados nessa terapia. Então, isso é super importante que tu tá E a mencionando importância da também. glutamina nessa Muito, cicatrização. que vai estar aí É, junto com os prebióticos. que a gente... E outra coisa que a gente vê muito, depressão. Depressão vai ser já é, ou se não vai ser o maior caso, comorbidade, tudo que a gente vai ter de doenças no mundo, ainda mais depois dessa questão do Covid, muito fast food, entrega rápido, comida, essas coisas. Por quê? Porque o paciente, na verdade, ele tem uma alteração intestinal. Então, não está liberando serotonina, dopamina, hormônios do prazer. Então, o paciente faz o quê? O paciente acaba tendo que consumir doces, carboidratos para ter aquela saciedade rápida e daí já toma aquela sertralina, fluoxetina, que sempre tem nas farmácias ali ou na caixinha da avó, né? E acha que eu tô com depressão, tô não sei o quê, e é por causa de... Mas por quê? É um ajuste alimentar, Tu entendeu? sabe que na pandemia as pessoas engordaram uma faixa de 25% a 35% do peso original, justamente por estar em casa e a condição do iFood, nada contra o iFood, enfim, mas é do tipo do fast food, o que chegava rápido e não se preocuparam em preparar a alimentação. E aí veio essa depressão e veio principalmente as alergias, que foi o que a gente falou com o Rafa. Isso. Né? Então, as alergias alimentares por aditivos, por comidas ultraprocessadas, por corantes. E aí veio gatilhos histamínicos, vinho, food maps, dentro Sim. disso. E as pessoas acreditavam que iam isolar isso com mais medicação e não com alimentação. Isso era o grande problema. Dentro dessa parte da medicina integrativa que a gente pratica na clínica, é justamente... não vê o paciente com um diagnóstico, foi lá, mediu a pressão, está com pressão alta, é medicamento aqui, foi lá no psiquiatra, está com sintomas baixos e tal, é depressão, toma medicamento. Não, a gente tem que ver o paciente lá a nível celular, a nível intestinal, ver os hábitos de vida dele durante o dia todo, para ver se isso aí está de uma forma integrada, entendeu? Para justamente a gente pegar e tratar de uma forma ok, o paciente vai ficar bem, com um simples ajuste alimentar, atividade física, relacionamentos pessoais, que essa parte do Covid a acabou gente nem pegando... falou quantas separações tiveram no Covid. Separações. E isso, pelos estudos prévios que a gente tem, a gente não viu nada. As consequências do Covid... A gente vai ver. Sem falar das crianças. Exatamente, porque aquelas crianças... grau de obesidade infantil 15 aumentando. anos, vai aumentar. Vai ser já é o grande mal, vai ser pior ainda obesidade daqui 5 infantil. anos. Eu acho que isso que tu estava falando, né, Maurício, do sono, da alimentação, e a questão dos relacionamentos estão dentro daqueles pilares da longevidade. Né, Exato. Pilares da longevidade, que aí a gente pode estar falando de alimentação saudável, qualidade de sono, exercício físico, relacionamento interpessoal, né? Porque não adianta tu ter tudo isso, ter uma boa comida, um sono adequado, um bom trabalho e não ter relacionamentos, porque o relacionamento também faz a gente evoluir. O relacionamento pessoal é ótimo até pro pré-operatório. Então, transem antes. Olha Exato. aí, que delícia. Transem antes do pré-operatório. Todo mundo fica feliz e tudo. E gente feliz não incomoda ninguém. Não, exato. A questão, por exemplo, das Blue Zones. A Blue Zones, então, uma das coisas que eles têm, dos pilares lá, a Blue Zone vamos falar, explicando aqui. A Blue Zone, na verdade, são zonas estudadas ao redor do mundo. Onde se viram que possuem um maior grau de longevidade. Então, assim, onde os idosos viviam mais tempo. Então, o que a gente foi estudar nessas Blue Zones? O que é que eles faziam? Como eles se alimentavam, como eles se alimentavam, como eles viviam, qual era a rotina de trabalho, e foi visto que a alimentação saudável, a igreja, a fé deles era que é o espiritual, não importa no que a pessoa acredita, mas ela acredita era o pilar, os relacionamentos de prazer entre família, a alimentação, o que era uma alimentação plant-based, o mais saudável possível, né? Nós aqui todos vamos na feira, então eu sou a defensora maior da feira. Eu né? sou o segundo, então. e trazendo isso, e trazendo, né, também a propósito de vida. E o propósito de vida. O que você quer. Então, não era só viver, né? Ter fé, ter a família, a alimentação, os exercícios físicos, mas qual era teu propósito de vida frente a tudo? Os relacionamentos, a família, os exatamente, amigos. Qual é o teu propósito? Para quem você vai... Por que você está vivendo?
Para quê? Para quê e por quem, Exato. né, você está Exatamente. vivendo. E isso são as Blue Zones. E a importância das relações nessa questão de, vamos dizer assim, as pessoas que tu mais, aquela coisa que a gente fala, as pessoas que tu mais convive vão te levar para um nível melhor. Ou não, né? Então, Sim, isso é uma exato. coisa que eles Exatamente. Quais são valorizam as pessoas bastante. que tu te relaciona, É. né? Então, assim, ó, dependendo das pessoas, ela vai te levar para outro patamar, bom ou ruim. Isso Né? aí. Então, a gente precisa ver. A título de curiosidade, porque provavelmente as pessoas vão querer ir pesquisar depois no Google onde é que estão as Blue Zones. Japão, Okinawa no Japão, e- Loma Linda na Califórnia, na Flórida. e na Itália, eu acho que era na Córcega, alguma Na coisa Sardenha, assim. na Sardenha. Na Sardenha. Tem mais duas que agora eu não lembro. Não lembramos, É. mas tá lá. E aí a gente fala sobre a respeito de tudo isso, sobre círculo circadiano, né? Muito importante em relação a sono e também ligado à longevidade, é como a gente se alimenta, vive, né? E tem essa rotina de vida relacionada ao ciclo circadiano. Se é mais matutino, e aqui a gente tá o Maurício que acorda. Que horas, Maurício, de manhã? Pelo que eu vejo no Instagram. 4 e 5. 4 e 5 da manhã, ele tá aí com essa pele, né, gente? Então, não vou falar nada. Eu acordo às 5, né? O banho gelado ajuda, viu? Ainda não consigo. 4, 5 e 6. Aí, então, eu acordo às 5 da manhã, sou matutina também, e chega ali por 5 da tarde, 6 horas, e a minha pilha vai desligando. Né? Exato. Eu acho É que o meu isso ciclo também circadiano total, e aí a minha qualidade de sono. A importância do preparo também. Aí a pessoa que acorda cedo, normalmente ela dorme mais cedo Com também. certeza. Então, ali até 10 horas a pessoa já tem que estar. Não, 9 horas eu Isso. já tô na cama. E não é só, tipo, o pessoal fala o sono. O sono está muito associado a um sono regular. Agora, o paciente que não dorme, aumenta risco cardiovascular, síndrome metabólica, né? O paciente, antes de... eu deito às 10 horas. Mas tu tem todo um preparo antes. Que horas tu jantou? Não adianta tu jantar 9h40 e dormir às 10, deitar na cama, pegar o celular... Né? Pra tela. Então, O ideal hoje, já tem alguns estudos aí que falam que o ideal seria 3 horas antes de dormir. Né? Então, o pessoal tem o pessoal do jejum, mas a ideia de 3 horas antes de dormir seria... É o ideal. Qual a tua ideia de jejum, Maurício? Tu é a favor, contra, pessoas indicadas? Eu gosto de trazer alguma polêmica. Tu gosta, né? Adoro polêmicas, é isso aí. Muito bom. Eu sou um fã muito do jejum. O jejum na minha vida já fazem praticamente 10 anos. Né, que eu pratico o jejum diariamente. Uma outra exceção, quando eu vou no hotel, tô de férias e tal, eu não consigo fugir do café da manhã. Mas, enfim. Mas eu pratico o jejum no mínimo 15 horas. Né? Então, normalmente a minha última refeição é em torno de 8 e pouco da noite. Né? E vou almoçar ali meio-dia, 1h, dependendo da minha rotina, do meu trabalho. Para me desafiar, né, que daí depois a gente entra no assunto do biohacking, é a questão, às vezes eu até faço 24 horas de jejum, mas eu sou plenamente a favor. Por quê? O jejum vai atiçar muito o teu sistema imunológico, vai fortalecer teu sistema imunológico. Outra, autofagia. Autofagia, exatamente. A gente Explicando, gente, autofagia, a gente está fazendo a renovação das células. Nesse processo, a gente faz com que elas trabalhem, elas não fiquem preguiçosas, e no jejum elas precisam trabalhar tecnicamente para nos manter. Para nos manter vivos, né, ativos. Então, a autofagia é esse processo de renovação celular. E eu já li também que essa questão, por exemplo, de quando vai em hotel, dá aquela mudada, que isso é importante, porque daí o organismo não está nessa zona de conforto, ele está se adaptando. Isso. Poxa, aqui tem em jejum, não, aqui ingeriu mais, então ele fica... essa mudança faz com que as nossas células evoluam. Então, tu tem toda uma renovação celular, aquela célula que está irregular, o que ela acontece? Ela está querendo se alimentar, então tu vai jogando doce, então aquela célula que está doente, ela pode virar um câncer futuramente. Sim. Por quê? Tu está alimentando aquela célula. Então, tem toda essa parte do jejum, dessa renovação celular. Ela não tem energia para se manter viva, ela morre. Então, já faz toda uma renovação. Uma grande importância é liberação hormonal. A gente sabe que, por estudos recentes, que o jejum aumenta a testosterona, nível fundamental para o homem e para a mulher. Claro. Né? GH, entende? Para a questão hormônio do do crescimento, tudo. Fortalecimento ósseo, né? A agregação da vitamina K, do cálcio e tudo mais para ter um osso mais forte, né? Inibe a questão agora pode cortar. A parte
fugiu o nome, dos telômeros, né? Então, ela... Encurtamento do encurtamento dos do telômeros. Então, ela promove ou o telômero, que é a célula, aquela parte da cromatídea, onde fica o do cromossomo, onde cada vez que vai diminuindo, aquela célula vai morrendo cada vez mais. É como se fosse um pedaço de um cardaço, aquela pontinha que tem de metal, aquela partezinha ali vai encurtando. E com isso aí a tua vida vai encurtando. A longevidade. Então, se a gente tem a preservação dos telômeros, e aí a gente tem ativos também que atuam já com estudos na preservação desses telômeros, então quer dizer que isso vai garantir a longevidade. Vai garantir a longevidade. Então, assim, os telômeros, pessoal, estão ligados aí às nossas redes e cadeias de DNA. Quanto menor a gente for encurtando os telômeros. E como encurta os telômeros, né? Má alimentação, sono inadequado, falta de atividade física, cortisol elevado, diminui esses telômeros e a gente vai diminuindo o nosso tempo de vida saudável, né? Isso é importante falar também. De vida saudável, porque talvez tu possa ficar vivendo mais, mas doente. Não é isso que queremos, né? Exato. Então, a gente quer viver mais e saudável. Então, temos que frear esse processo de encurtamento de telômeros e promover a longevidade. Como? Melhorando função mitocondrial. E aí, a gente vai ter suplementos, por exemplo, para melhorar a função mitocondrial. E aí, a gente pode... biogênese mitocondrial, coenzima Q10. A gente tem vários ativos hoje, o próprio NADH, BioArt... A gente vai estar falando aí. A própria bioxina, né? Também que vai promover ali diminuição de inflamação. A bioxina, como antioxidante, ela promove também essa melhora de telômeros junto com os antioxidantes, né? E vai estar trazendo aí essa função de regeneração, inclusive regeneração de tecidos. Melhora, ela também funciona como detoxificação hepática, justamente porque ela precisa trabalhar toda essa questão. Exatamente. Eu gosto muito do Pinus Pinaster, com transresveratrol, também tem vários... Transresveratrol é perfeito. Para essa parte de detoxificação. E aí a gente já está entrando em sarcopenia. E eu vou te perguntar, Maurício, porque estamos aqui falando com um anestesiologista, mas você está entrando, já está aí aberta a tua clínica de health, né, de saúde e performance. Exato. E aí, quais são os teus pacientes? Aí, o que eles estão buscando? O que a gente pode dizer dessa nova fatia de pessoas que estão bem de saúde, se alimentam bem, né? E estão procurando qualidade de vida. Ou será que, eu sempre brinco assim, será que é só quem está acima do peso que procura alguém para melhorar, ou quem está bem também quer ficar melhor? Eu vou dizer que são essas duas vertentes. São as pessoas que eu tenho próximos, assim, que acabam procurando justamente para tentar otimizar essa parte funcional, qualidade de vida e tudo mais, mas às vezes também tem aqueles pacientes que precisam de um empurrão um pouco maior, aqueles pacientes realmente de sobrepesos, né? Que daí, então, a gente já entra com tratamentos para redução do peso, atingir um equilíbrio ok na bioimpedância, diminuir a massa gorda, né? E, consequentemente, a gente promover mais saúde, longevidade, funcionalidade. Então, tenho pacientes, bastante, na verdade, que acaba sendo uma proporção muito grande, de advogados, médicos, empreendedores que querem ter uma performance maior, ok? Mas, consequentemente, também, junto com isso, eles querem ter qualidade de vida, porque são horários corridos, são os horários estendidos, nível de estresse altíssimo, então muita responsabilidade. Então, o meu papel junto com eles, e também eu acho que é fundamental porque eu entendo eles, porque eu também vivo a mesma coisa que eles vivem, é a gente ter esse equilíbrio da parte alimentar, da atividade física e tudo mais. Uma coisa que eu sempre procuro priorizar é ele em função à família, porque se ele não está bem, como é que ele vai promover uma segurança para a família? Não é só ganhar dinheiro, é ele ter saúde para proporcionar tudo isso. Então, eles vêm e me procuram para justamente eu poder proporcionar isso aí, de um equilíbrio do plano alimentar, da atividade física, já entramos com nootrópicos, justamente para essa questão da cognição e tudo, para justamente a gente poder promover a melhor qualidade de vida para eles. É importante também, né? Porque se a pessoa, ela tá com algumas coisas, o estresse ali envolvido,
hoje também se sabe que em função do celular, das redes sociais, as pessoas estão buscando o prazer rápido, que é o quê? É baixa de dopamina. Então, ali tem que compensar com alguma coisa. Compensar. E aí, às vezes, a família se desprende, assim, desse... Total. Então, é importante esse link. É importante até falar sobre isso ali, rapidinho, para esclarecer, assim, a baixa de dopamina. Então, gente, dopamina é um neurotransmissor que com a baixa desse neurotransmissor, a gente não sente prazer nas coisas. O prazer é muito rápido, muito imediato, e tu fica cansada, entediada, tá olhando uma série na TV e daqui a pouco pegou o celular, porque a série tá demorando muito para te dar algum prazer que tu não buscou mais. Então, fiquem atentos a essas pessoas que não estão satisfeitas ou não sentem prazeres prolongados ou imediatos em coisas até mesmo simples. As coisas simples, é apreciar um chá, tomar uma água, tá com os amigos, desligar isso, então, assim, não, tá sempre, eu preciso de mais alguma coisa, olha o celular, não consegue olhar, não consegue foco. Concentração baixa de dopamina. E aí a gente pode estar melhorando isso, além de todos os processos de qualidade de vida, com suplementação. A suplementação, exatamente. Então, são esses tipos de pacientes que eu atendo atualmente, que eu tenho o maior prazer e que eu acho que eles me têm como uma referência justamente por causa disso. Então, eu consigo proporcionar uma adequação do plano alimentar para ele, nos horários dele, da atividade física. E não adianta, a gente sabe, né? Tem que ter alguém ali para puxar a tua orelha, né? O que a gente pode estar falando aí, só para fechar isso, quais ativos que a gente pode estar melhorando a dopamina do paciente? Olha, aí a gente entra com, por exemplo, primeiro trabalhar, às vezes, a questão da ansiedade desse paciente, né? Isso. Que aí ele diminuindo um pouco essa ansiedade, consequentemente vai melhorar um pouco a Rodiola dopamina. Rosa, L-teanina, 5-HTP. A mucuna para as mulheres. Cromo. Porque aí o cromo, vanádio, molibdênio, a vitamina C e o ácido alfa-lipoico vão diminuir a glicação, vamos trabalhar na questão de metabolismo de glicose. Tá. E aí esses glicoxil, picolinato de cromo, vanádio, o ácido alfa-lipoico. Sim. Então, esses ativos. Mas eu acho a mucuna é muito boa para mulheres, a rodiola boa para homens em geral, mas para homens mais. Então, curcumina. A curcumina. A ashwagandha. Então, eu acho ashwagandha eu sou fã. Porque normalmente tem essa questão do estresse, né? Então, a gente reduzindo um pouco isso, diminuindo a ansiedade, a gente consegue trabalhar bem essa questão da dopamina. E eu acho que hoje também é muito legal ver que os pacientes, quando me procuram, eles estão querendo investir tanto tempo e tudo. Até atendi um outro colega meu ontem, no caso. Ele falou, eu me dediquei tanto a ter trabalho, a empreender, fazer as coisas acontecer. E agora eu não estou vivendo. Agora eu quero o tempo. Cara, chegou o momento certo. Porque a partir do momento que esse paciente ele tem essa percepção da mudança e o quanto isso é importante, e quanto isso vai impactar na vida dele... O meu tratamento é 10%, porque ele já fez 90%. Já fez 90%. É isso. Quando ele fala para mim, eu falo, cara, é isso que eu queria escutar de ti. Porque tu tá motivado, né? Tu tá com foco. Tu tem uma meta. Eu te dou uma metodologia. Como tu tem que fazer. Tem condições de fazer. Exato. Só segue. O que eu preciso fazer? Só segue. Só segue. Isso. Então, é muito gratificante quando o paciente vê, ele tem essa percepção da saúde dele. Da mesma forma, quando o paciente vai fazer cirurgia plástica, ele tem que ter essa percepção do quanto que ele quer mudar. Entende? Porque vem pacientes para... Só que ele precisa saber que ele precisa mudar antes. Exato. Então, é isso que é importante, porque a gente sabe que dentro de 3 meses, 4 meses, se o paciente não fez toda essa mudança do estilo de vida dele... Não vai ser depois. Não vai ser depois. Não, imediato. Vai ser muito pior. Ou vai ser pior. Sofrido. Cansei de ver já pacientes chegarem assim, que eu precisaria fazer isso aqui para daí eu conseguir. Não. Tu tem que mudar todo o teu estilo de vida antes para te entregar um resultado ok, para daí depois tu poder ter e continuar com esse estilo de vida. É aquela história que as pessoas dizem assim, não, depois da cirurgia eu vou mudar tudo. Não. A dieta eu vou começar na segunda-feira. Né? Tá, depois do carnaval eu vou fazer. Não, é agora. Exato. Agora. Eu não gosto eu sempre digo assim, meu Deus, né? Os meus pacientes me vendo aqui, eles vão dizer, ela é rigorosa, eu não quero nunca ser atendida por ela. Não, gente, cada um tem dentro da flexibilidade. Eu faço a minha parte, mas nós somos uma equipe. Exato. Né? Uma equipe. É a planilha de treinos. Então, passei a planilha de treinos. Queremos chegar aqui, então tá aqui a planilha. A gente vai chegar seguindo aqui. Talvez a gente consiga chegar no resultado muito mais rápido,
né? Ou então um resultado não tão bom, seguindo meia planilha, mas nós chegaremos em algum lugar juntos. Exatamente. Isso aí é muito importante porque eu acho que eu trago muito da minha personalidade dentro da anestesia, que eu sou um cara bem rigoroso, bem cuidadoso, então é difícil alguma coisa acontecer assim, porque eu já tenho tudo planejado. É que nem quando a gente vai andar de avião, a gente Adoro gente planejada. a gente faz, o piloto faz todo aquele checklist, aquela coisa, eu dentro da anestesia é a mesma coisa, tu vai dormir e depois eu vou te trazer de volta. Então, eu checo o carrinho, eu checo as medicações, eu vejo o paciente, tudo direitinho. Ok, decolamos. Agora está na hora de trazer de volta. Ok, daí a gente começa a fazer as reversões. Mesma coisa, todo o processo. Então, toda essa parte rigorosa que eu tenho dentro da anestesia, eu tenho também trazido para dentro para minha pessoa. Então, eu sou rigoroso com a minha dieta, a disciplina, entendeu? né? É disciplina, entendeu? Organização com a tua vida, para que tu tenha tempo de todas as coisas. Exato. E isso aí eu vejo que as pessoas que me procuram, meus amigos, muitos... Querem isso. Eles querem isso. Porque eles sabem como é que é o Maurício e eles querem como é que a gente vai proporcionar. Eu sempre digo, a gente pode mentir por pouco tempo para muita gente, mas não o tempo todo para todas as pessoas. Exato. Então, assim, a gente é o que é. Então, a gente vai... Eu brinco, o Instagram aceita tudo, mas nem tudo, todo tempo. Sim. Então, tu não vai conseguir não mostrar a tua vida de verdade. Exato. E ninguém acredita, porque eu acho que disso aí já vem de alguns longos anos, porque eu sou um ex-obeso. Então, era isso que eu ia perguntar. Maurício, como é que é isso? Como assim ex-obeso? Com essa massa muscular aí aparente? Como é que tu entrou nesse negócio? Quem vê ele na academia não consegue acreditar isso, gente. É difícil. Homem fibra. É verdade. Homem fibra. Porque é o seguinte, isso aí já até é uma coisa que pouca gente sabe, eu abro isso aí pra pouca gente, assim. Agora abriu pro mundo. Agora abriu pro mundo, não tenho o que fazer. Todo mundo vai saber a minha verdade. Mas eu acho que isso é super importante. Muito. Como pra uma pessoa dizer assim, não, mas eu posso chegar lá então. Sim. Eu posso ir, porque a gente pode tudo. Fonte de inspiração. É isso mesmo. É verdade. Então, a gente pode... Então, eu era uma criança ali com 13, 14 anos, eu tinha 1,70 m, eu nunca vou me esquecer a primeira avaliação que eu fiz com a minha nutricionista lá. Eu tinha 1,70 m e tinha 90 quilos. Agora, tu imagina um adolescente ainda, que ainda não deu o estirão da adolescência. Que jogava futebol todos os dias, corria durante todos os dias e que chegava de noite, estava todo assado no meio das pernas. Isso aí é... impactante. Chegou um momento que eu falei para minha mãe, tem que mudar. E isso aí só depende de mim. Não adianta tu botar a culpa no pai, na culpa na mãe, no alimento, aquela coisa. Cara, só depende de ti. Isso aí eu trago pro trabalho. Eu trago pra minha vida pessoal. Cara, tu quer fazer, eu vou te dar todos os meios, mas depende de ti. E isso aí foi um cara hiper focado. Quando tu consegue mentalizar, tu consegue ter um brainstorm bem engajado, consegue ter um mindset bem engajado, com foco, com determinação, com o objetivo que tu quer, tu muda. Parece que todas aquelas energias do mundo, tu hiperfoca e tu vai no teu objetivo. E tu consegue. Só depende de ti. O campeão é um mediano com foco, que não era tão bom, mas tinha foco e disciplina e determinação. Esse é o campeão. Não é o que tinha talento. Não é o talento. Não. O talento vai vir. Mas se ele tiver foco, disciplina, ele vira imbatível. Nada embate o trabalho, a disciplina e o foco. Nada combate isso. Não tem. Então, isso aí é pra vida. E eu acho que eu trago isso aí muito forte dessa época da minha infância para agora. E daí acaba refletindo no trabalho, nas exigências e tudo. E eu acho que a direção que a pessoa dá, né? Porque a gente estava conversando e o Maurício estava contando que ele foi fazer a nutrologia e a medicina do esporte durante a pandemia. Exato, exatamente. Então teve essa parte aí da pandemia. Tipo, preciso mudar. Preciso mudar. Exato, e era uma coisa que eu sempre gosto muito de estudar, sempre um cara sempre bem à frente, atual, e era uma coisa que eu trazia para mim mesmo, né, para o meu particular, e eu via que outros colegas, amigos perguntavam, Maurício, mas o que tu faz, como é que tu faz, como é que tu treina, o que tu suplementa e tal, e eu, é uma coisa que eu gosto, posso associar dentro da minha parte, onde eu tô Posso acrescentar para a vida das pessoas. Basta eu estudar para isso. É um propósito, exato, é um propósito, então eu posso oferecer toda essa expertise, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de anos, né,
oferecer para as pessoas, porque às vezes tem as pessoas que estão ali, que não conseguem ter o acesso, aquela coisa toda, e eu estou agora disponível para justamente poder oferecer o que tem de bom, o que tem de melhor, para ter qualidade de vida, ter longevidade, ter performance, ajudar a ter foco no trabalho. Isso aí não é só trabalho, corpo e tal, isso aí acaba refletindo na tua comunidade, no teu relacionamento entre amigos, famílias. Isso é muito bonito. Maurício, agora botei aqui na minha lista, tu também tá inaugurando uma clínica de hiperbárica, é isso mesmo? Isso. Como é que funciona? Conta para as pessoas um pouquinho sobre hiperbárica, porque existe o mistério, quem sabe, o que é isso, é um preconceito. Isso, exatamente. O que acontece? A medicina hiperbárica é uma medicina que já vem de tempo, começou lá nos Estados Unidos, com mergulhadores americanos que, quando estavam subindo, eles tinham um problema de descompressão. Então, esses mergulhadores eram submetidos dentro de uma câmara a uma pressão de 2 a 3 atmosferas no ambiente com 100% de oxigênio. Então, toda essa descompressão acaba se equilibrando dentro do nosso organismo. Isso aí a gente viu que tinha muitas outras aplicabilidades, ou seja, em feridas que não cicatrizam bem. Super importante, idosos. Né? Idosos, pacientes que são diabéticos, que já têm esse problema vascular prévio, né? Essas deiscências abertas. Deiscências abertas dentro da cirurgia plástica, entende? Então, inflamações crônicas. Então, o que acontece? Quando tu está dentro de uma câmara hiperbárica, respirando 100% de oxigênio puro, com uma pressão, tu faz com que aquele oxigênio chegue lá naquela célula que está doente, naquele vasinho que está na zona de penumbra, que está e não está oxigenado, para justamente otimizar a oxigenação. Então, aquilo ali vai fazer uma nova angiogênese naquela região. Eu vou me sentir mais forte. Muito! Ela já vai querer. Eu quero. Exato. Quero isso. E agora isso começou com problemas de cicatrização, de feridas e tudo. E hoje em dia a gente já sabe que por estudos que acaba recuperando atletas de alta performance, a questão da recuperação muscular. Dores, até porque pacientes que já têm, porque tudo acaba envolvendo muita inflamação do paciente. Então, doenças de Alzheimer, Parkinson, autismo, tem todas essas aplicações que estão em estudo, porque é todo um processo inflamatório, né? Dentro da cirurgia plástica é a mesma coisa. A questão da diminuição do edema no pós-operatório, a dor no pós-operatório. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que é tabagista, tem um certo grau de inflamação e tal, eles vão fazer alguma cirurgia, a gente já pode até preemptivamente botar no fazer no pré para otimizar aquele preparo e para fazer a cirurgia, faz a cirurgia e depois volta. Hoje em dia, a gente está com muitas tecnologias, né? Então, isso aí também, tu vai fazer uma cirurgia, que já é um estresse, que já é um trauma, já é uma reação inflamatória, tu vai botar mais uma tecnologia, um body tight, vai botar um argoplasma, um Renuvo, que são tecnologias novas que tem dentro da cirurgia plástica para retração de pele, formação de colágeno, então tu já acaba conseguindo otimizar no pós-operatório também. Então tem todo esse processo. Então essa clínica aí, semana que vem já vamos estar inaugurando, aí, graças a Deus. Parabéns. Parabéns. Então, é todas essas aplicações que a gente tem nesse meio que a gente está divulgando para justamente o quê? Ter qualidade de vida, ajudar os pacientes, e tudo isso aí acaba vindo dentro do que eu acredito dentro da medicina, do que eu estudei a medicina para proporcionar saúde, proporcionar qualidade de vida, para o bem-estar, né? Isso aí, consequentemente, é reflexo para todos os outros campos dentro da nossa vida. Então, é uma coisa que eu fico muito orgulhoso em relação a todo esse empenho por causa disso, entende? Então, fico muito feliz. A gente percebe ele super motivado. Ele é motivador. Isso é verdade, isso é verdade. Rochelle, mostra o que tu trouxe aí pra gente. Eu trouxe para nós aqui o Peptan, os peptídeos de colágeno. Uma formulinha de... Sabe que o Peptan aqui é meu queridinho. Os peptídeos de colágeno, que para mim Peptan é antes, durante e depois, não só de cirurgia, mas de vida, né? Sim. Então, é diário. E eu sempre digo que peptídeos de colágeno precisam estar aí aliados sempre a precursores. Então, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, né, um silício de boa qualidade, os minerais, para que o colágeno seja estruturado. Porque as pessoas, né, sempre usam colágeno, né? E aí acham, vou tomar colágeno e vai melhorar a flacidez. Tudo. Não, gente, precisa ter alimentação e precisa ter estrutura para esse colágeno. Né, essa matriz. Ácido hialurônico também, importante na hidratação. Para ser colocado. Então, da estruturação da então pele. assim,
quando comprarem um colágeno, e que seja peptídeos de colágeno peptidase. Isso, exato. Por favor, não vai tomar aquelas balinhas de colágeno, aquelas coisas lá. Exato. Então, não, toma peptídeo. A gente vai sempre estar procurando precursores juntos. Tem uma formulação adequada. E para isso, tem que estar procurando o prescritor, né? Para que isso seja mais adequado bem possível. adequado. Aqui, adoro. Coenzima Q10, que a gente ia falar, então, de longevidade. A metilcobalamina. A gente tem ela numa fórmula sublingual, gotas, porque eu vejo, assim, muitas vezes o pessoal ainda prescreve, né? Eu sei que às vezes precisa das injetáveis, né? Do comercial injetável, mas não sabem a absorção que tem essa gota sublingual. Ela, aí tá num líquido, ela tem uma cor linda. Bota. A gente usa ela sublingual. Cada gota contém aí, nessa proporção, aí 50 microgramas. Não, olha, fica Vamos rosinha, lá. ó. Chega... Então, rosinha, já vai. A mulherada vai adorar. E aí tem as outras. Aqui eu trouxe a vitamina D. Importantíssima. É um jatinho que a gente pode dispensar, por exemplo, em 3 gotas, é 0,14, a gente pode fazer até 10 mil unidades. Um único jato. Em geral aqui, por exemplo, tem 2.000 por jato. Isso é a parte interessante da manipulação, né? Que eu sempre digo que as pessoas não conhecem tanto uma farmácia de manipulação, de quantas formas farmacêuticas a gente pode estar veiculando uma prescrição médica, uma prescrição nutricional, uma prescrição de prescritores aí mostrando... A gente tem aqui, por exemplo, o Orotab, que é um comprimido, tablet, um comprimido orodispersível, ele bota na boca, ele se dissolve. Quer experimentar, Maurício? Então, Maurício, é a questão de como as pessoas pensam assim, mas suplementação é só em pó, é só em cápsula. E aí, Maurício, a gente gosta sempre de apresentar as variedades. Excelente. Todas as formas farmacêuticas que a gente pode estar disponibilizando. Por exemplo, um paciente idoso não consegue deglutir da mesma forma, não consegue engolir uma cápsula tão grande, então a gente pode estar usando gotas oleosas, a gente pode usar o filme orodispersível que solubiliza no céu da boca e ele não vai precisar nem sequer deglutir. Então, hoje eu não trouxe, mas a gente sempre faz o chocolate, a gente tem 71%. Sem lactose, sem açúcar, glúten, sem soja. Né? Então, ele não tem açúcar. Esse 71% adoçado com stevia e maltitol. Então, e o cacau é 71%. Então, e o cacau, a maioria das pessoas não sabe, porque as pessoas conhecem o chocolate, que ele tem mais açúcar e gordura do que cacau. Mas o cacau tem vários estudos dele como antioxidante, como fotoprotetor oral. Né? Então, assim, imagina comer uma coisa que é gostosa e ainda ter os benefícios desse alimento. Né? É isso que eu sempre falo, as pessoas não conhecem ainda todos os compostos bioativos. Né? Os compostos bioativos. Que eu quero trazer aqui muito isso, de trazer todos os compostos bioativos para o programa para a gente mostrar. Aos poucos a gente vai conseguir trazendo. Eu sempre falo muito das fibras pré-bióticas, mas outros compostos que são bioativos que são importantes na manutenção da nossa microbiota intestinal são os polifenóis. Os polifenóis estão presentes, então, vamos dizer... na uva, por exemplo, a gente vai estar falando do transresveratrol, aí a gente vai estar falando de soja, isoflavonas, do próprio chá verde, catecolaminas, da quercetina da laranja, da própria cebola, enfim. Sim, isso aí. Então, são compostos bioativos que a gente encontra nos alimentos, né? Que a gente une nutrição e que a gente traz para a farmácia de uma forma mais potencializada. Agora é uma época que a gente começa aqui no sul essa questão do inverno. Isso. A gente trabalha baixa imunidade. A própolis é uma resina que é aquela que fecha a colmeia da abelha, né? Então, eu sou uma fã da própolis, assim, porque ela tem... Ferrenha. Amiga, tu já tomou própolis? Eu não viajo. Quando eu fico gripada, amiga, tu tomou própolis. Deu uma espinha, tem própolis. Tudo é própolis. Por quê? Porque ele tem uma ação, eu gosto, sério, Ela é a rainha do própolis. Própolis e probiótico. A gente não viaja sem... própolis e probiótico. Por quê? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória e antioxidante bem importante, rico em polifenóis, e inclusive até uma ação antimicrobiana. Então, imagina assim, um produto que, numa emergência, tu já... E a questão do probiótico, porque melhora a imunidade. Então, se uma questão, um desconforto... O kit viagem de suplementação que você precisa levar nas férias, independente se for para o inverno ou se for para o verão. Você precisa levar
fibras pré-bióticas, nunca sabe o que você vai comer, e enzimas, ok? Você vai levar probióticos também, né? Própolis, como ela tá falando aqui. Eu gosto de levar um colágeno para um momento que, de repente, você não tem proteínas na sua alimentação, mas eu quero colocar, então, ou um sachê de whey protein, mais um colágeno, peptídeos de colágeno, né? E uma suplementação antioxidante, é o que eu levaria. É isso aí, exatamente. É o kit básico de sobrevivência nosso. É isso aí. E Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu vi o termo, agora tenho ouvido bastante, essa coisa do biohacking, que a gente ia falar, para não deixar... Para não deixar passar, exatamente. Você falou antes aí de biohacking. O que é o biohacking? Biohacking, hoje, que a gente tem, é um termo que a gente julga que é para justamente hackear o nosso saúde. O nosso biohacking a gente tem no sistema... da saúde. Tem uma série no Netflix. Isso, exatamente. Então, isso é bem interessante. Não dá para levar tudo a pé da letra, mas ok. Mas tem. Mas o biohacking dentro da saúde é muito legal porque a gente tenta hackear o nosso organismo. Porque o nosso organismo é feito para te ficar na zona de conforto. Então, a gente tem que tirar essa zona de conforto do nosso sistema. Como é que a gente faz? Com banho gelado, né? Porque tu tá acostumado, vai tomar um banho quente, mais relaxante, então tu já vai ficar naquele conforto. Então, tu toma um banho gelado. Ativa as células. Tu acaba otimizando tuas células, o teu sistema imune, porque, aquilo ali não é normal. O que aconteceu? Bom, é isso aí. Outra coisa, a gente fala muito na questão da luz, aquela coisa do sono, tudo. Então, a gente sabe que com luzes vermelhas, que tem até aqueles óculos especiais que a gente usa. Exato. Então, isso aí já gera uma diminuição da ansiedade, diminui os neurotransmissores naquele teu momento que tu precisa relaxar. Qual é a cor do óculos que a gente precisa usar para relaxar? É o vermelho. É o vermelho. A onda vermelha, exatamente. Vou comprar lentes Isso, vermelhas. Exatamente. E até tu vê que ao longo do dia, assim, que tem um pessoal que, por causa da luz, tem aquele óculos de lente amarela. Amarela, por isso que eu perguntei. Porque eu vejo que o pessoal... A amarela é bem porque o que ele filtra daí, eu sempre vi essa questão da luz azul, que é a luz branca, a luz do computador, do celular, essa é a luz azul que é mais prejudicial. Na questão, falando em relação a sono, né? Exatamente. Certo. Então, tu tem meios onde tu acaba modulando todo o teu sistema para justamente tu otimizar a tua performance durante o teu dia, durante a tua vida e tudo mais. Então, o simples fato de tu pegar teu Apple Watch ali e tá cronometrando o quanto que tu gastou, aquilo ali tu já tá praticando o biohacking. Por quê? Tu tá tentando otimizar. Ontem eu gastei 600 calorias. Hoje eu vou tentar otimizar um pouco mais. Então, tu vai lá e vai gastar 700. Dei 1.000 passos hoje, tem que dar 2.000, então, 1.500 amanhã. Tu acaba tendo uma percepção tanto externa quanto interna do teu organismo de forma a otimizar. Então, tudo que tu tem à disposição de tecnologias, de meios no teu dia a dia para biohackear o teu sistema, tu vai estar otimizando para ter uma melhor performance em todo o teu aspecto no teu dia a dia. Um exemplo, tu tá lá na esteira ou na academia, tu aumenta a velocidade para aumentar a tua frequência cardíaca, ou fazia um HIIT ali, Isso, fazer um HIIT. Então, hoje eu gastei 600 calorias aqui. Não, vou tentar otimizar isso aqui. O biohacking vai, na verdade, monitorar todos os processos que eu faço e baseado nesses dados, melhorar minha qualidade de vida, sabendo em quais pontos eu estou deficiente. Em qual ponto está deficiente. Daí no sono, é na tua alimentação, a questão do jejum, né? Dentro dessa parte do biohack que entra justamente essa parte da fala, a gente entra com nootrópicos, né? Que é para justamente estimular o teu sistema nervoso, o teu sistema digestório e tudo mais. Para quê? Para te tentar otimizar da melhor forma possível. Então entra o ginseng, a cafeína, o piracetam. O piracetam é muito bom, é um produto que o pessoal esquece, é um produto verdade, mais ele é muito antigo. Muito antigo, o piracetam, mas ele funciona bem. Fundamental. Então, são todos meios que a gente tem para justamente tentar atingir o teu melhor estado de saúde, a tua melhor performance. Então, através desses meios, assim, que tem uma variedade, está muito evidente, é justamente para ter o teu estímulo, para te ter uma performance legal, para te ter uma performance otimizada da tua saúde. Então, isso aí também envolve a parte da modulação hormonal, né? Ter níveis adequados de estrogênio, progesterona,
testosterona, a melatonina, né? Hoje também a gente tem a questão da ocitocina, que é muito importante. Adoro ocitocina. Isso. Então tem todas, exato. Então tem toda essa parte. Isso foi uma outra discussão que a gente teve outro dia nessa questão, porque a pandemia isolou muito as pessoas. Sim. E eu não tinha esse dado, assim, que isso as pessoas ainda estão percebendo os reflexos, as mudanças, assim, que as pessoas têm medo ainda de se relacionar, de sair. Isso. Então, isso ainda é uma coisa que a gente não tem, mas aí tu começa a perceber muitas pessoas que não quiseram mais sair, né? Não. Que ficaram em casa, isoladas. Outro dia eu fui dar uma palestra e veio uma senhorinha de carona comigo, ela falando que ela fazia atividade física 6 vezes por semana. Ela ficou tão assustada com o negócio da pandemia que ela não conseguiu retomar a vida dela normal. Isso aí vai ficar cada vez maior. Afetando a ansiedade. Exato. E crianças. As crianças, a gente vai ver muito ainda. Então, além dessa parte de eu proporcionar toda essa qualidade de vida, longevidade, performance para os pacientes, eu também inconscientemente já estou testando os pacientes justamente para tentar otimizar nessa parte. Eu tenho um filho, já é um alerta que eu tenho ali na minha anamnese, para justamente, vamos ajudar isso aqui, entendeu? Eu estou pensando em engravidar, não sei o que, vamos pensar mais nessa parte. Então, tudo a gente já começa, através de uma boa anamnese, exame físico e tudo, fazer de uma avaliação completa que daí entra a parte da medicina integrativa, de integrar toda essa parte de oferecer o melhor tratamento para o paciente. Não só para aquele momento, como não só o momento pontual, quero ir lá, quero emagrecer, tomou o Ozempic, ok, volta daqui 2 meses, ver como é que tá. Eu fiz um podcast inteiro sobre o Ozempic. Exato. Os prós e contras do Ozempic. Isso. Maurício, eu não sei, Rochelle, se tem mais alguma pergunta para fazer. Eu acho que era isso. Nós tínhamos falado também dessa questão da dor crônica, eu acho que resumindo. Então, o que a gente pode resumir, né, Maurício, que pilares de longevidade, performance, tudo vai estar muito voltado a ter disciplina, foco, aliado a uma boa nutrição, qualidade de sono, relacionamento. Eu acho que uma das coisas que a gente falou, e talvez não, uma outra importante, assim, até outro dia eu escrevi um artigo que a gente falou da conexão intestino-cérebro, mas não falamos da conexão pele, que está diretamente relacionada na questão, o trio ali, né? Exato. Intestino e pele são os nossos maiores órgãos. Sim. Né? E cérebro também nessa questão da função cognitiva. Eu fui agora, recentemente, eu e mais uma outra colega no Gut Brain, né? No Congresso Intestino e Cérebro, trazendo. E foi um congresso absurdamente disruptivo, porque tinha todas as profissões. Todas as áreas também. Todas as áreas falando sobre intestino, cérebro, na qualidade, digamos, desde a criança, dos 1000 dias, de como isso funcionaria para o bebê, né? Que a saúde do bebê começa exatamente no dia da concepção e com a mãe muito antes, que a gente já falou com a Josi aqui, né? Com a nutricionista. E depois, em relação aos cuidados, o que ela é exposta, ao que os pais são expostos, o meio, e isso relacionado aí apareciam doenças de pele, apareciam problemas como autismo, como Alzheimer, no futuro dessas crianças que não eram cuidadas de eixo intestino e cérebro. Exatamente. E dentro desse mesmo simpósio aí que foi, eu achei muito legal que eu recebo muitos pacientes encaminhados de outras especialidades, mas que estão preocupados com a parte intestinal. Psiquiatras, né? Sim, com certeza. Psiquiatras, endócrinos, né? Então, até próprios outros cirurgiões, eu fico tão feliz assim quando eu recebo um paciente para fazer um preparo pré-operatório, para fazer uma lipo, fazer uma coisa, porque tu vê que a gente acaba ampliando a parte da medicina. Não só chega lá, fazer o cortar, procedimento, vai embora. Deu e foi embora. Não, é a qualidade do paciente, a qualidade do resultado, é a qualidade de tu querer proporcionar o melhor pro teu paciente. Então, isso é medicina de verdade. É isso que eu fico satisfeito. Eu fico tão feliz quando vem aquelas contra-referência para mim. Doutor psiquiatra, não sei o quê, endócrino, sabe? Um avaliador físico também, preparador físico. Eu fico extremamente feliz porque amplia os cuidados que a gente tem com o paciente. Então, isso aí é fundamental, é muito bom. E tu vê que tudo isso aí acaba tendo muito relacionamento com a questão da tua dieta, com a tua atividade física, com o teu sono, que é o que a gente quer promover e que é o que a gente quer equilibrar. A gente bate muito nessa tecla, né, de assim, você só fala em comida, em suplementação e tal, mas, gente, não vai fugir.
Vai. Exato. Isso é a base e o básico precisa ser feito. Tu quer fazer um emagrecimento, tu não precisa ir lá consultar comigo, fazer a consulta com ela, tu sabe que tu tem que comer menos do que tu gasta. Pronto. Se quer emagrecer, é isso. Aí, é isso. Mas aí tu vai comer certo? Pode, porque tu pode comer menos do que tu consome de coisas que não são saudáveis. Exato. E vai emagrecer. E ele vai dizer, eu sei emagrecer. Não, saber todo mundo sabe. É comer menos daquilo que gasta. Isso. Ok, mas e para viver melhor? Será que você sabe? É o questionamento. Como? O quê? Como tu vai fazer isso aí? Maurício, foi um grande prazer te ter aqui. Eu fico muito feliz, honrado. Gurias, amo vocês. Me diga aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Nas redes sociais, pode seguir ali pelo meu Instagram, dr.mauricio_Friedrich, né? Que ali também vai estar o link ali do meu consultório ali, que é a clínica Dr. Maurício Friedrich Health Performance, e associado ali também vai estar da clínica OS Medicina Hiperbárica, né? Que é a outra clínica que eu também tenho agora. Tá daqui 2 semanas, graças a Deus já vai estar tudo ok. Tá tudo para poder oferecer também todos esses procedimentos. Então, Instagram, Facebook é a mesma coisa, tá certo? E no site também, www.dr.mauriciofriedrich.com.br, vai estar tudo ali com milhões de explicações. Querem melhorar a sua vida, sua performance, acessem as redes Rochelle Galo, onde te encontramos, Farmácia Ascurandi. Farmácia Ascurandi, no Instagram também, o Facebook também, né, e o meu é Rochelle Galo, né, farmacêutica, empresária. E um pouco mais, mãe de pet, esposa. Eu fico aqui com o meu @NutriGrace Neumann, né, Neumann vai estar escrito lá, porque as pessoas, né. O alemão é difícil. O alemão é difícil. Né, então, @NutriGrace Neumann. E, gente, foi um prazer. Espero que isso se repita e sucesso na clínica. Muitas vezes. Só quero fortalecer a nossa parceria aí. Eu fico muito honrada aí por todo esse bate-papo. Acho que bom, foi enriquecedor pra gente aqui. A gente consegue levar saúde, consegue fazer informação para as pessoas. Exatamente. Né, acho que isso é o mais importante. Acho que é o mais importante. Então, tá ativo nas redes sociais, publicar essas coisas justamente para poder levar o máximo de informações para as pessoas. Perfeito. Né? Mas é isso aí. E cada vez mais forte, mais firme, mais saúde, mais massa alimentação. Magra, mais academia física. Eu acho que é importante. Algumas pessoas procuram o podcast e tem que procurar Grace Neumann, né? Porque o laboratório culinário, para algumas pessoas, às vezes não aparece. É verdade. Então, assim, o nome do podcast, na verdade, é Laboratório Culinário. Então, por isso eu sempre coloco para procurarem lá no YouTube mesmo, no canal do YouTube, Nutri Graciana Neumann, né? Que é o meu nome. E aí já vai vir direto todos os episódios. Mas o link está sempre lá no meu Instagram, no Linktree. Da farmácia também. Exatamente. Então, entra lá no canal e vai procurar e vai encontrar. Daremos um jeito. Isso aí. Descasque mais e... Desembale menos. Desembale menos. É isso aí. Tá bom, gente. Até mais. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.